Você sabe o que é a sífilis? Se você, como eu, gosta de descobrir, seja bem-vindo ao canal Descobrir. A sífilis é uma IST, infecção sexualmente transmissível, curável, exclusiva do ser humano, causada pela bactéria Treponema pallidum, identificada no início de 1905. Ainda há muitas dúvidas sobre como a sífilis surgiu. A doença ganhou atenção e se espalhou pela Europa no final do século XV, no período marcado e conhecido pelas grandes navegações. Consta que em 1509, o jovem alemão Ulrich von Hütter contraiu uma doença desconhecida quando estava na Itália. Ele sofreu com os sintomas por 10 anos. O paciente descreveu assim a sua condição. O tempo todo havia furúnculos parecidos em tamanho e aspecto com uma bolota. Alguns chamavam tal doença de doença francesa. Para os franceses era a doença napolitana de Nápoles, na Itália. Os russos culpavam os poloneses. Na verdade, ninguém queria a paternidade da doença. Também foi usado em séculos anteriores o nome de luz, que seria peste ou flagelo para evitar a palavra sífilis. Consta que o deus grego Apolo, como punição, impôs essa doença a Sífilos, um pastor de ovelhas que gostava mais do rei Acitous da sua região do que dos deuses. Foram quase 500 anos de histórias e pesquisas científicas até a descoberta da penicilina, em 1928, por Alexander Fleming, e com ela a cura para a doença. Mas apenas em 1940 foi utilizada pela primeira vez na Inglaterra. As manifestações clínicas em diferentes estágios são: ela está como primária, secundária, latente e terciária. A sífilis primária aparece geralmente uma ferida única no local de entrada da bactéria, que pode ser no pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca ou outros locais da pele. Aparece entre 10 a 90 dias após o contato. Essa lesão é rica em bactérias, normalmente não dói, não coça, não arde e não tem pus, podendo estar acompanhada de ínguas na virilha. Na sífilis secundária, os sinais e sintomas aparecem entre 6 semanas e 6 meses do aparecimento e cicatrização da ferida inicial. Podem ocorrer manchas no corpo que geralmente não coçam, incluindo palma das mãos e planta dos pés. Essas lesões são ricas em bactérias. Pode ocorrer febre, mal-estar, dor de cabeça e ínguas pelo corpo. No caso da sífilis latente, existe a fase assintomática. Não aparecem sinais ou sintomas, e ela é dividida em latente recente, menos de 2 anos de infecção, e latente tardia, mais de 2 anos de infecção. A duração é variável, podendo ser interrompida pelo surgimento de sinais e sintomas da forma secundária ou terciária. E a sífilis terciária pode surgir de 2 a 40 anos depois do início da infecção. Costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares, neurológicas, podendo levar à morte. Lembrando que nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é maior. A sífilis pode ser transmitida por relação sexual sem preservativo com uma pessoa infectada. A infecção por sífilis pode colocar em risco não apenas a saúde do adulto, como também pode ser transmitida para o bebê durante a gestação, podendo evoluir para aborto ou graves sequelas ao recém-nascido e até mesmo óbito. O acompanhamento das gestantes durante o pré-natal é fundamental, pois viabiliza o diagnóstico e o tratamento adequado, evitando assim a transmissão para o recém-nascido. Lembrando que, se não for tratada a longo prazo, pode atingir órgãos vitais e levar a sequelas irreversíveis. O tratamento da sífilis é feito com a aplicação da penicilina bizantina, a famosa bezetacil, registrando que os parceiros sexuais também devem ser tratados.
O tratamento requer um diagnóstico médico assessorado por exames laboratoriais. A propagação se dá por sexo vaginal, anal ou oral sem proteção, bem como por produtos sanguíneos do tipo agulha suja ou sangue não testado. Também de mãe para bebê, durante a gravidez, parto ou amamentação pode ocorrer a contaminação. O uso correto e regular da camisinha feminina ou masculina é a medida mais importante de prevenção da sífilis, por se tratar, como já foi dito aqui, de uma infecção sexualmente transmissível. O diagnóstico precoce, através da realização de teste rápido disponível em unidades de saúde, também é uma forma de prevenção, pois quanto mais precoce for o tratamento, menor a chance de transmissão para outras pessoas. Alertando novamente que as primeiras evidências são uma ferida inocente na região genital masculina ou feminina, geralmente mais visível no pênis do que na vagina. Às vezes também pode aparecer na boca ou no ânus, é apenas uma ferida, vai sarar logo e é ignorada. De fato, a ferida pode sumir, mas vai reaparecer em poucos ou muitos anos. Fique atento, pois se o seu tratamento foi eficaz com exames de controle, você pode ser considerado curado e não transmite mais a doença. Mas lembre-se que pode ocorrer reinfecção ou contaminação por outras DST, tipo HIV, herpes, hepatite, etc. Uma curiosidade, devemos estar atentos. Muitas vezes a ferida passa despercebida e desaparece sozinha, mesmo sem tratamento, o que não quer dizer que a pessoa esteja curada. Mais curiosidade, atenção, o seu parceiro pode ter adquirido a sífilis de um outro relacionamento há muitos anos atrás e não ter desenvolvido sintomas. Ele pode estar na fase latente sem nenhuma lesão da sífilis. Mas vamos ver a sífilis aqui no Brasil. Alguns autores afirmam que os jesuítas foram os primeiros a identificar a disseminação da doença no século XVI, após a chegada dos portugueses ao país. Contudo, as ações para eliminá-la no país só foram iniciadas em 1901, com a criação da Sociedade para a Profilaxia Moral e Sanitária. Passa a impressão de que naquela época a sífilis era uma doença associada à vida das prostitutas. Vou repetir o nome: Sociedade para a Profilaxia Moral e Sanitária, criada em 1901. Apesar de ser uma doença, hoje com tratamento relativamente simples e elevado percentual de sucesso, a sífilis tem se propagado de forma preocupante na população brasileira. Entre 2010 e 2020, o número de casos registrados no país aumentou em 53%, mesmo com a pandemia da Covid, onde as atenções se voltaram para cuidar dos enfermos da pandemia, tivemos aumento no número de casos. A ocorrência dessa enfermidade de origem bacteriana é também muito antiga no território hoje ocupado pelo Brasil. Vamos a uma curiosidade interessante. Atualmente, o estado do Rio de Janeiro lidera os casos de sífilis congênita. No Brasil, os registros atuais indicam mais de 200 mil casos dos vários tipos, com mais de 300 óbitos. Segundo o pesquisador da USP, o pós-doutor Rodrigo Elias Oliveira, um odontólogo apaixonado pela antropologia dental e principal autor de artigos sobre as origens da sífilis no Brasil, ele disse, abre aspas, é o caso mais antigo de sífilis encontrado no Homo sapiens em todo o mundo. Nós o identificamos em ossos e dentes de uma criança de idade aproximada de 4 anos, que viveu na Lapa do Santo, região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, há no mínimo 9.400 anos. As alterações ósseas e dentárias observadas são típicas da sífilis congênita, uma das manifestações clínicas da sífilis venérea. Descobrir os mistérios da sífilis, proteger-se e contribuir para deter a propagação dessa IST, que desafia a humanidade há séculos, é uma missão que devemos assumir. Lembre-se, a informação é a chave para uma sociedade mais saudável. Inscreva-se no canal, marque gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.